Alô, som, dois, testando. Opa, tá gravando? Uhum. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Kaique. Bem-vindos ao meu canal. Então, começou bem. Tenho 32 anos, sou de Brasília, resido atualmente aqui em São Paulo. E eu vim aqui para trazer um pouco para vocês de como foi o meu início no lifestyle, dieta e treino, treino e dieta, enfim. Vamos lá. Tudo começou em 2019, quando eu descobri um problema de saúde que poderia se agravar e ser uma coisa pior, uma possível úlcera no estômago, por conta dos meus maus hábitos na época, sedentarismo, não comia bem, recorria sempre a fast foods, bebia muito, muito, nossa, bebia muito. 10 anos da minha vida dedicados a fazer merda, né? E neste ano eu tive esse problema de saúde, meu estômago travou totalmente. Fiquei desesperado porque não sentia fome, não sentia vontade de beber água, simplesmente travou, nada descia, nada entrava. Procurei um gasto na época, fui ver o que era o problema, fiz endoscopia e tudo, lá descobri que estava com a lesão no estômago, esofagite, estomatite, tudo que tivesse tite, estava tendo, beleza? E aí o médico falou, cara, você precisa de fazer um acompanhamento com um nutricionista, odontólogo, tipo amanhã, à tarde disso amanhã, hoje se possível. E assim eu fiz, comecei a acompanhar com a doutora Laís na época. Foi minha primeira nutricionista, a pessoa que me acompanhou maravilhosamente bem. Fiquei bem restrito nesse início. Foram 3 a 4 meses de dieta restrita. Não podia comer nada fora da dieta. Não podia mais beber meu refrigerantezinho que eu gostava muito. Eram 4 litros de Coca-Cola por dia. Dessa que você toma em casa, de açúcar. Ela mesmo. Destruidora de organismos. Enfim. E, consequentemente, já tinha um desejo enorme lá quando eu era mais novo, tinha meus 18, 20 anos de idade, de ter um corpo bacana, né? Eu fazia barra paralela em qualquer lugar que tivesse, mas nunca fui cheio, né? Magrelo, aparecia tudo, porque não tinha, né? BF baixo, 3% de BF na época eu tinha. Eu cheguei a fazer avaliação na academia. Enfim, magrelo vai aparecer tudo mesmo, gente. Padrão. Quem tem uma crostinha a mais ali vai aparecer nada. Então era magrelão, não tinha não tinha músculos aparentes, né? E eu sempre tive vontade, muita vontade de ter um corpo bacana. Então, aproveitei que eu tinha que fazer dieta, já englobei o treino também. Só que isso só foi acontecer em 2020, época da pandemia, terror de todos os brasileiros. Todo mundo ficou em casa, em choque, parado, não podia fazer nada. E, consequentemente, as academias fecharam naquela época, né? Março de 2023, para ser mais exato, eu fui para o meu home office. Eu sou da área de TI, ou era pelo menos, e a gente tem esse perfil sedentário, mal alimentação. Eu nem via a luz do sol, era raro, só ar-condicionado, sinusite era direto. Então, assim, saúde era uma bosta. Enfim, 2020 comecei a treinar e foi o ano que tipo foi o que eu tive mais obstáculos na minha vida, porque as academias fecharam e eu estava começando a minha vida no treinamento. Falei, poxa, agora que eu comecei, tá tudo fechando e agora? Vou parar? E eu tenho certeza que se eu tivesse parado naquela época, eu não tinha voltado mais. Talvez eu tivesse só continuado com a dieta, mas eu tivesse voltado a treinar. Ponto. Conseguimos fazer com que a gente não parasse de treinar, né? Eu, meu amigo que me iniciou, né, na academia, o Vitor, na época, ele conhecia um cara que era dono de academia, eu não conhecia ele ainda. E aí, tipo, falei, pô, vê se tem como lá, tal, um jeito, tarará. Era a única academia que eu conhecia que estava clandestinamente ali. Beleza. Conseguimos pagar um valor simbólico ali pro nosso amigo. Ia lá, treinava, fiquei durante 3 meses até denunciarem, porque as pessoas gostam de te derrubar, né? Ninguém pode te ver feliz fazendo nada que é bom, né? Denunciar a academia, aí eu, infelizmente nosso colega teve que fechar por um tempo, para a polícia não ficar batendo e a vigilância sanitária, enfim. Meu pai teve a brilhante ideia de aproveitar que já tinha uma barra de ferro lá em casa, umas anilhas e tal,
ele fez um suporte no portão, fez barra, e aí a gente conseguia treinar peito, conseguia treinar costa, conseguia treinar perna. Como é que você treinava a perna, cara? Que fazia agachamento, saía andando igual um idiota, fazendo passada, com os pesos nas costas, fazia agachamento livre, andava igual o Arnold na ponta do pé para treinar a panturrilha, entendeu? Botava peso na perna aqui, ó, do lado do tênis e ficava puxando para o posterior. Ideia tinha muito, né? A vontade era grande, então a gente tinha que aproveitar. Enfim, fiz isso tudo. Conseguimos voltar para academia, porque nosso amigo lá conseguiu que a gente voltasse, voltamos. Era um punhadinho de 8 pessoas, gente. Era pouquinha gente. Entendeu? Então, como a gente estava 100% isolado, então ele queria pessoas que estivessem 100% isoladas dentro de casa, que não passasse doença para ninguém. Beleza? E eu tinha idoso dentro de casa na época. Então, enfim, fora isso, gente. Dentro de casa, fora de casa, as pessoas. Enfim, não desisti. Continuei. Consolidei meu ano de 2020. Consegui treinar, fazer dieta. Minha saúde voltou. Naquele ano eu lembro de não ter ficado mais doente. Peguei um Covid, de fato, em 2022, bem numa PrEP. Mas até então eu não tinha conseguido. Enfim. E esse foi meu ano de 2020. Consegui consolidar todas essas coisas. Aprendi muita coisa com isso, né? E vem o ano seguinte, de 2021, né? Eu tive a brilhante ideia de querer evoluir mais um pouco, porque eu ainda almejava aquele corpo. Foi há 10 anos atrás, depois mais eu ainda almejava, eu queria ainda aquele corpo, né? Então eu decidi fazer um acompanhamento com uma personal, né, na época, e aí alinhei, né, aprender a treinar bem com a dieta que já estava alinhada, e aí eu consegui evoluir um pouco mais, fui galgando ali uns degrauzinhos a mais, né? Fiz esse acompanhamento, e aí fiz o meu primeiro, mas calma, antes de falar meu primeiro, eu atravessei o processo no dia que eu tomei essa decisão, tá? Porque quando a gente começa a treinar e fazer dieta, e aí o corpo começa a mudar e tudo, eu me recordo que a vaidade subiu um pouquinho pra mente mesmo. Isso acontece. Com todos vocês já aconteceram, ou vai acontecer, não tenha dúvidas. É como você vai saber lidar com isso. E na época eu não lidei bem. Fiz o meu primeiro ciclo hormonal em vista do que eu já estava seguindo ali, dieta e treino certinho, sem errar, né? Porque eu tinha medo de cagar com a minha saúde de novo. Só que mesmo assim, subiu para a mente, fiz o meu primeiro ciclo hormonal antes do tempo, nem tinha aprendido a treinar direito de fato ainda, estava em processo de aprender. Então, assim, subi BF porque eu estava comendo fora, achando que agora estou no veneno, agora tudo vai dar certo. Não, tudo deu errado, porque quando eu cheguei lá no consultório, que a doutora viu os meus resultados e tudo, ela ficou decepcionada. E aquela. Era evidente que no rosto dela, tipo, cara, você me decepcionou. Foi pior do que um filho falar alguma merda pra mãe. Foi. Porque ela gostava muito de me acompanhar, porque eu era o primeiro paciente dela que tinha essa propensão à evolução, né? Que era constante. Eu sempre estava trazendo resultado para ela, sempre, todo mês que eu voltava, eu sempre estava trazendo resultado. Então, enfim, caí nessa soberba aí de achar que podia comer tudo do jeito que eu quisesse, tudo, e não, cara. Quando você integra uma coisa a mais, aí que você tem que fazer mais, entendeu? Tem que treinar melhor, tem que se alimentar melhor. E eu caguei com tudo. Fui para 16 ou foi 17% de BF na época, e eu nem tinha lá esse escopo, eu achava que eu tinha. Tinha nada, ainda era um frango em construção, entendeu? E aí, meu ano de 2021 eu tive essa quedinha aí, eu podia ter desistido, podia tudo. Falei, ah, cansei dessa porcaria também, não vou fazer mais nada. Se com isso não adiantou, não. Eis que um amigo meu, irmãozão Everton, participa do seu primeiro campeonato de fisiculturismo e eu não sabia que ele estava se preparando. E eu já acompanho o fisiculturismo desde 2017, 2018. Eu acompanhava muito o Léo Stronda lá no começo do Fábrica de Monstros. E, consequentemente, vem vindo Cariani, vem vindo a Integral, que tinha muita gente que fazia vídeo, aí veio o Profit Club, e todas essas coisas que você já acontece, eu acompanhava tudo isso. E eu era louco para voltar isso em prática. Nossa, eu preciso fazer isso voltar. Mas não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Ai, meu Deus do céu, eu tenho filho, eu tenho tempo. Pronto. Desculpas e mais desculpas. E elas só levam a um caminho, ao do fracasso, a nada. Então,
visto que ele estava subindo no campeonato e eu já vinha treinando, plantando essa sementinha na mente e tal. E um dia eu cheguei com meu amigo Carlinho e tal, também estava nesse processo, só que o Carlinho já treinava há muitos anos. E tipo, também admirava ele, porque ele tinha um shape que eu sonhava, cara. Entendeu? E aí falei, irmão, pô, tô pensando em competir. A gente foi treinar um belo dia e tal. Ele já, né, jogando sujo, filho, não me falou nada. Lá carregando os pesos tudo da academia e eu lá morrendo, treinando com ele. Mas beleza, passei, viu? Passei sofrendo, mas fui. E aí eu falei, mano, tô pensando em competir. Ele falou, cara, eu também. Inclusive, eu já estou em preparação, mano. Eu falei, sério? Sério. E aí ele já saiu na frente. Em janeiro já, ou foi abril de 2022, ele já começou. E eu ainda só era uma ideia, né? Então, Everton subiu, foi lá, ganhou a premiação dele. Cheguei e perguntei, cara, como é que é? Qual é a sensação? Tô pensando nisso e tal. Ele me deu a real de como é todo o processo. E aí dali pra frente, eu passei a pensar se isso cabia na minha vida naquele momento. Se era interessante eu fazer aquilo. E aí eu bati o martelo, pensei, cara, vou me desafiar. Vou fazer minha primeira preparação em fisiculturismo. Perguntei para ele quem era o treinador dele na época. Ele me falou quem era. E aí eu fui atrás desse cara. E aí eu vou contar o resto só no próximo vídeo. Beleza? Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Joga um joinha para nós aí. Beleza? E espero vocês aqui no próximo vídeo. Beleza? Quinta-feira, a partir de meio-dia. Esse vai ser os horários que eu vou botar para os meus vídeos que estar saindo, que é o horário que eu posso postar. Beleza? Gente, brigadão, saudações e bem-vindos à minha vida.